CEO de empresas, gestoras de empresa, diretora executiva, e nos últimos 6 anos eu comecei a notar na minha consultoria, primeiro saí do mundo executivo em 2008, porque eu tive um burnout, fiquei doente e tive que sair do mundo executivo. Montei minha consultoria, já trabalhava há muitos anos na área de inovação e criatividade, resolvi migrar para a academia. Mestrado, doutorado, montei minha consultoria. Quando eu tive o burnout, eu resolvi trabalhar por conta própria, não voltar para o mundo executivo, mas mais recentemente comecei a notar que nos processos de inovação alguma coisa não estava funcionando. E eu resolvi dar um mergulho na neurociência. Então, hoje eu sou uma estudante voraz de neurociência aplicada. Por que eu sou voraz? Porque a neurociência agora está começando a entrar dentro do mundo corporativo. Porque, à medida que avançamos nesse mundo exponencial, com mudanças cada vez mais intensas, a gente está vendo um grande impacto na forma como nós pensamos, sentimos e agimos. Todos os dias a gente tem um susto. Fala a verdade se isso não acontece com vocês. Todo dia tem ou algo novo, tecnologia nova, mudança de processo, mudança de atividade, trânsito, se estão nas grandes capitais como São Paulo, trânsito caótico, complexo, uma aflição, preocupação com filhos, segurança. Todos esses fatores são fatores que têm um grande impacto no nosso cérebro. E só agora as organizações estão começando a entender que nos últimos 60, 70 anos, nós treinamos e desenvolvemos líderes para serem gestores do mundo linear. O que é um mundo linear? É um mundo que as mudanças aconteciam, mas não na velocidade que nós estamos vendo acontecer nesse mundo. E isso está trazendo um grande impacto. Por quê? Quando a gente treina pessoas para pensar linearmente, nosso cérebro, que já é linear pela fisiologia e anatomia, tem uma grande dificuldade de fazer a mudança. Então, deixa eu dar um mergulho rápido, sem pretensão de entrar tecnicamente falando na configuração do nosso cérebro. Mas a gente pode dizer, e você, se alguém de vocês já leu o livro do Kahneman, Devagar e Rápido, vão entender exatamente o que eu estou falando. Nosso cérebro, ele pode se dizer que ele é formado, o funcionamento dele é feito por um sistema rápido de resposta rápida e um sistema devagar. O sistema rápido, ele ativa principalmente as áreas mais profundas do nosso cérebro e relacionadas com a nossa sobrevivência. São as áreas que estão sempre funcionando, não param de funcionar. São elas que nos dão a sobrevivência e a grande parte das nossas respostas deste mundo que a gente está vivendo são as respostas de sobrevivência. E essas são as respostas rápidas. É quase que tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, piscar, respirar, caminhar, digerir, nada disso eu preciso pensar. É um sistema automático ligado o tempo todo. Mas esse sistema rápido é um sistema que ele está ligado com uma área do nosso cérebro chamado memórias de longo prazo. Tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, consolidei, e como eu estou falando com um monte de gente de RH, eu vou traduzir em competências. Conhecimento, competências se transformam em memórias de longo prazo quando consolidadas. E todas as vezes que eu preciso usar e trabalhar com aquilo que eu conheço e sei,
eu não preciso ativar o sistema lento do nosso cérebro, que é um sistema que está aqui, atrás da nossa testa, numa área mais recente do nosso cérebro, chamado área córtex pré-frontal. É nessa área pré-frontal que é a nossa capacidade de aprender, processar informações, imaginar, resolver problemas, compreender, refletir, criar, inovar, solucionar problemas complexos, acontece aqui. Mas o nosso desafio é que esta área é uma área que é uma grande consumidora de energia. E o nosso cérebro, ao longo da nossa evolução, fez escolhas. O que era mais relevante? Ter as respostas rápidas para aquilo que eu desconheço, não sei, levei susto, era inesperado, é complexo, diferente, e eu respondo rapidamente, que isso me dá sobrevivência, ou investir na área pré-frontal, que é uma área mais lenta e consome muita energia. Só para vocês terem uma ideia, para o cérebro funcionar, gente, é 1/4 do oxigênio que você está respirando neste momento. É para manter o cérebro funcionando. O nosso coração absorve mais 10%. Então, você imagina essa matemática de 35%, praticamente só para 2 órgãos do nosso corpo. Então, a nossa evolução, a nossa capacidade de pensar, o nosso capital cognitivo, ele está centrado na economia de energia. Então, quando eu falei para vocês que o sistema rápido, ele aciona continuamente as memórias de longo prazo, ou seja, aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, que veio do passado, a pergunta que a gente tem de começar a se fazer é: será que estas memórias são suficientes para a gente resolver os problemas cada vez mais ágeis, mais complexos que nós estamos enfrentando no século XXI? Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Se eu não ativar essa área pré-frontal, que consome energia, eu não terei condições de processar novas respostas. E aqui vem o grande desafio de todos nós. Porque essa é uma área que consome energia, mas ela tem 2 condições básicas para ser acionada. E essas condições básicas, elas começam com atenção. Vocês já notaram que o mundo exponencial, ou mundo da conectividade, é o mundo da desatenção? Vocês estão aqui sentados me ouvindo, mas aposto. E se tiver alguém que não está conectado ou está aí do lado com o seu celular, o seu computador, está ligado com os sons do ambiente, está vendo gente passar, está no ambiente aberto, eu praticamente queria saber quem. Porque até eu que estou aqui sentadinho no meu escritório, na minha casa, eu fico antenada com a campainha, com alguém que chega, alguém que fala meu nome, se toca se tem um barulho fora, se chegou uma mensagem, eu tenho um outro computador aqui, se o outro computador recebeu um e-mail. Tudo isso do mundo conectado desconecta a nossa área pré-frontal. Então, a nossa área pré-frontal, para ser ativada, ela precisa de atenção máxima, atenção plena. E isso quer dizer que eu estou colocando toda a minha energia voltada para aquele assunto. Se isto não estiver acontecendo,
as pesquisas científicas mais recentes já mostram que nós, primeiro, perdemos o tempo de concentração que eu consigo fixar em determinado assunto. Em 2017, a Microsoft fez uma pesquisa com 207 estudantes canadenses e descobriu que nesses últimos 10 anos nós perdemos 4 segundos da nossa atenção, do nosso foco. Nós tínhamos 12 segundos e passamos para 8 segundos. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? É que um peixinho de aquário tem 9 segundos de atenção. E nós achamos que nós temos muita atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, se nós estamos vivendo no mundo da desatenção, eu não estou acionando a minha área pré-frontal. E quando a gente começa a falar de agilidade, aqui vem o grande paradoxo do mundo exponencial. Ao mesmo tempo que as coisas estão mudando com muita rapidez, eu tenho o paradoxo do meu cérebro que não aciona meu córtex pré-frontal na mesma agilidade que eu precisaria ter acionado para resolver tudo aquilo que entra e eu preciso dar respostas. Então, a agilidade para o ser humano é um paradoxo. E a gente está começando a ver os impactos disso. Porque à medida que eu estou ficando mais desatento, com mais interrupções, com menos foco e menos capacidade de concentração, eu estou ficando menos preparado para resolver problemas complexos. E olha que interessante, nós, nesses últimos 15, 20 anos, criamos uma balela que todos os colaboradores, líderes, precisariam ser multitarefa. Multitarefa é antagônico à atenção. E multitarefa para o nosso córtex pré-frontal não existe. Há uns 15 anos atrás, a ciência entendia que nós conseguíamos processar nesta área pré-frontal algo em torno de 4 a 7 informações simultâneas. Hoje a ciência já sabe com certeza que nós só conseguimos processar uma única informação ou desafio complexo de cada vez. Então, se eu não consigo fazer mais de uma coisa de cada vez, o que está acontecendo com a minha capacidade cognitiva? E eu posso falar para vocês como cientista, neurocientista, e que tem pesquisado continuamente grupos grandes de líderes, gestores, diretores de times de inovação, a capacidade criativa. E posso garantir para vocês que nós estamos trabalhando num nível de criatividade praticamente médio da população. Se eu estou trabalhando num nível médio e os desafios são cada vez maiores, eu estou tendo menos acesso a essa capacidade. E isto é o que a ciência está trazendo para a gente. Então, não adianta eu contar a dor. É importante que eu conte também que a ciência está trazendo cada vez mais a resposta. Se você quiser acessar uma capacidade infinita
E olha que eu estou falando infinita, porque cada vez que se faz uma pesquisa para a gente avaliar a nossa capacidade criativa, os pesquisadores se assustam, porque ela só aumenta quando estamos em atenção plena. Não só atenção plena, mas reforçando a atenção plena em estados de equilíbrio. Porque eu posso ter um foco num determinado assunto, mas eu estou desequilibrada do meu sistema nervoso. E o que é esse desequilíbrio? O desequilíbrio é que nós temos um sistema nervoso que responde pelos estímulos externos do ambiente onde eu estou. E se nós entramos no mundo exponencial, que os estímulos são contínuos e cada vez trazem novidades, trazem incerteza, complexidade, vulnerabilidade e preocupações contínuas, o meu sistema nervoso está desequilibrado. E esta é a pesquisa que a gente tem visto aí, principalmente pelo estresse que todos nós, em algum nível, estamos vivendo. E o principal contribuinte do estresse é o trabalho. Então, vejam, a Associação Americana de Psicologia do Trabalho, que mede o estresse, há 60 anos atrás, dizia que o impacto do estresse oriundo do trabalho era algo em torno de 20% a 25%. E agora eles estão alegando que nós estamos trabalhando numa faixa de 70% a 75%. E quando a gente está nessa faixa de estresse e treinando o nosso cérebro a dar respostas para cá, para lá, para fazer isso, responder rapidamente, entregar, fazer, não só eu olho para trás, porque eu estou usando as memórias consolidadas na memória de longo prazo, como o desequilíbrio até um determinado nível, ele usa as memórias de longo prazo. Depois, ele aciona um sistema, que é um sistema reativo de respostas impulsivas relacionadas à sobrevivência, que é quando a gente começa a produzir cortisol no nosso corpo. E cortisol é produzido quando o sistema que chegou aqui, a informação, é que eu estou em estado de alerta, de sobrevivência, eu mando a informação para a minha glândula suprarrenal, que produz o cortisol. E o cortisol suspende todos os sistemas do nosso corpo, porque é ele que nos dá a sobrevivência e liga um sistema de luta e fuga ou congelamento. Ou seja, eu paro de pensar. Então, vocês de RH precisam começar a entender e verificar qual é o nível de estresse da turma aí trabalhando com vocês. Porque não adianta nós, seres humanos, sermos pressionados intensamente e continuamente para entregar resultado, porque a gente tem um nível mínimo, que é um nível neuroquímico, que a partir desse nível eu mando a informação para a suprarrenal e eu produzo o cortisol. E vocês devem saber melhor do que eu que o nível de absenteísmo, de doenças, tem aumentado dentro da organização. E quando isso acontece, isto é antagônico à nossa capacidade de ativação de córtex pré-frontal. Então, esse paradoxo é um paradoxo que está acompanhando as organizações, que é, ao mesmo tempo que eu tenho que ser ágil,
e entregar respostas ágeis, eu também vou precisar ter atenção plena. Sem atenção plena, não há como fazer funcionar as áreas corticais superiores que respondem pela minha capacidade de resolver problemas complexos. Então, como é que a gente faz isso? Então, os dois grandes fatores que precisam, daqui para frente, começarem a ser melhor entendidos e melhor praticados dentro das organizações, se chama tempo. Então, você líder, se tem um problema complexo que precisa ser resolvido, tire meia hora do seu tempo todos os dias ou tire um tempo com o seu time e se desconecte. Lembrando que se você não estiver em estado de equilíbrio, e eu vou falar rapidamente esse estado de equilíbrio, que é uma área muito nova dentro da área de neurociência. Então, primeiro, observe o estado de equilíbrio de seu e do seu time. Separe um tempo para se desconectar e foque toda a sua atenção na resolução de problemas. E aí sim pode entrar metodologias como o design thinking, solução criativa de problemas, porque aí sim você irá acessar a capacidade cognitiva e até níveis diferenciados de criatividade para você resolver os problemas. Se não houver condição de fazer isso, você terá a maior probabilidade de entregar uma resposta de algo que já existe, alguém já fez, que já está armazenado em algum lugar e já é conhecida de alguma forma. Mas para trazer soluções inovadoras, cada vez mais nós iremos precisar de tempo. Tempo focado, qualidade do tempo e equilíbrio para que nós consigamos produzir uma química no nosso cérebro chamado dopamina, que é ela que ativa a área frontal cortical, que é ali que mora toda a nossa área chamada criatividade. Então, vou aproveitar esse finalzinho para falar para vocês de equilíbrio. Então, hoje já se tem comprovado que esse termo do híbrido está se tornando cada vez mais popular e nas organizações que eu trabalho e as organizações e os institutos de pesquisa que eu acompanho têm demonstrado que as empresas que estão sabendo usar o sistema híbrido estão dando condições de qualidade emocional e cognitiva mais satisfatórias para os seus colaboradores. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o nosso cérebro, para voltar a estado de equilíbrio, ele vai precisar diariamente fazer uma descompressão do cérebro. E o que é uma descompressão do cérebro? É você tirar um tempo para você voltar a equilibrar o seu sistema nervoso. E hoje as práticas meditativas, principalmente as práticas respiratórias, já são cientificamente comprovadas que elas são fundamentais nas descompressões, na descompressão do seu cérebro. Mas mais recentemente, a ciência, e aqui vou referendar o instituto no qual eu me especializei nos Estados Unidos, que é o Instituto HeartMath,
que trouxe para o mundo a descoberta que quando nós praticamos respirações pausadas, ritmadas, coerentes pelo nosso nariz, intencionalmente, eu interfiro no batimento cardíaco. E hoje a gente sabe que é o nosso coração que manda mais mensagens para o nosso cérebro do que o nosso cérebro para o coração. Então, quando a gente usa as práticas conhecidas como coerência cardíaca, não só eu consigo, em qualquer lugar e intencionalmente, voltar ao meu equilíbrio, como também já se comprovou que essas práticas levam as pessoas que têm isso como um hábito diário nas suas vidas a entrarem intencionalmente em estados de flow. Para aqueles que não conhecem o que é o estado de flow, essa nomenclatura foi cunhada pelo psicólogo cognitivo chamado Mihaly Csikszentmihalyi, croata, naturalizado americano, fez uma extensa pesquisa na década de 80, é o pai da psicologia positiva, e ele viu que as pessoas, e ele fez essa pesquisa no mundo inteiro com várias profissões, as pessoas entravam espontaneamente em flow. E as pessoas que conseguiam fazer isso de uma maneira mais intencional, mais periódica, elas retroalimentavam essa capacidade. Mas foi no final da década de 90 que o Instituto HeartMath, quando descobre a coerência cardíaca, ele traz para o mundo a ferramenta que pode nos ajudar a entrar em estados de flow quando nós precisamos, ou seja, on demand. E esses estados de flow, uma das pesquisas que eu mais gosto, foi uma pesquisa longitudinal que a McKinsey fez nos últimos 10 anos, com executivos de várias indústrias, e chegou à conclusão, ao resultado, que as pessoas que entram em flow aumentam a sua capacidade cognitiva em 500%. E, gente, 500% significa que eu só precisaria trabalhar um dia por semana. Se eu trabalhasse um dia por semana com 500% da minha capacidade cognitiva, eu não precisaria mais trabalhar os outros 4 dias. Olha a maravilha! E isso tudo está disponível para a gente. Então, coerência cardíaca está entrando nas organizações. Hoje, o Instituto HeartMath, ele tem as grandes corporações americanas, as instituições, principalmente hospitalares, tudo aquilo relacionado com primeiros socorros, polícias, militares, civil, aeronáutica, todos eles são treinados em coerência cardíaca porque, fundamentalmente, a coerência cardíaca não só aumenta a sua autorregulação, ou seja, você passa a aumentar a sua consciência como você pensa. E isto significa uma mudança drástica na forma como nós resolvemos problemas. Nós deixamos de usar o sistema rápido, que hoje representa algo em torno de 95% das respostas que nós damos no nosso dia a dia, e passamos a aumentar esses 5%
que nós usamos mal e porcamente da nossa capacidade de processamento de novas informações. Então, quando a gente começa a falar de RH ágil, a gente está tocando num assunto que é paradoxal e que cada executivo, cada líder vai precisar refletir cada vez mais intensamente, porque o que nós fomos ensinados nos últimos 60 anos é que eu preciso correr cada vez mais rápido para poder entregar resultados. E a ciência está falando para a gente que eu vou ter que correr cada vez mais devagar para entregar resultados cada vez mais eficazes para o mundo exponencial. Então, eu vou parar por aqui e vou deixar esse finalzinho para algumas perguntas que vocês quiserem fazer e deixo aí no chat. Thalita, você pode me ajudar com as perguntas? Oi, professora. Posso sim. Então, vamos lá. A gente já tem aqui algumas. Obrigada, Reinaldo. Prazer. Obrigada aí pelo elogio que você acabou de me dar. Fico super lisonjeada. Obrigada. Gente, bom, a primeira leitura que eu indicaria é o meu livro que eu publiquei no final de 2019, que é Desconstruindo o Mindset e Construindo a Inovação. E nesse segundo semestre eu vou trazer um outro livro que está aí nos finalmente, que vai se chamar Coerente, que é realmente trazendo a coerência cardíaca para dentro do mundo organizacional. Tá? Tereza, obrigada, Tereza. Fico super feliz também pelo elogio. Ótimo, gente. Obrigada. E vou aproveitar e fazer um comercial. A Sustentare, em parceria comigo, montamos um curso chamado INER, que é Neurociência para Inovação e Performance. São 8 módulos, e nesses 8 módulos a gente traz todos esses aspectos da coerência cardíaca para dentro do curso de gestão, para que vocês comecem a entender o impacto que o nosso cérebro está tendo neste mundo exponencial. Então, fica aí o convite, e para aqueles que se interessarem, eu também tenho um programa individual online para treinar executivos, para que eles consigam se equilibrar e aumentar a sua capacidade de performance, usando os mecanismos, as práticas e a tecnologia da coerência cardíaca. Então, fica aí um convite para vocês. Então, Helena, como saber como está o próprio nível do estresse? Helena, no Instituto HeartMath, se você fala inglês, eles têm um teste público chamado teste de well-being. A gente sempre faz esse teste no início de qualquer jornada do programa INER, que é exatamente para você saber como é que está a sua capacidade de gestão do estresse, sua capacidade emocional, sua adaptabilidade e a sua resiliência emocional. Então, esses 4 indicadores são mensurados gratuitamente no site do Instituto HeartMath, lá no teste de well-being, ok?
Isso mesmo, Isaltino, você tem toda a razão. Cada vez mais a neurociência está entrando não só na formação de líderes, mas na preparação dos executivos. Porque nós saímos de um mundo linear que nós fomos orientados para a rapidez, para a linearidade, para olhar para trás, aprender e melhorar no futuro. A gente não foi treinado para não linearidade e que agora a gente precisa sim parar, respirar, se equilibrar para poder acessar essa capacidade cognitiva que é absurdamente grande e que nós não acessamos. E, gente, as máquinas Well-being Survey. Vejam se acham com esse tenho buscado bastante Isaltino nessa área e é muito interessante e envolvente cada vez que busco mais dentro da minha formação na área de gestão e negócios e psicanálise. Sou professor do Centro Paula Souza e tenho utilizado bastante com meus alunos. Parabéns, Isaltino, muito legal. Tamires, Solange, acredito que, além do teste mencionado, é importante também nos atentarmos aos sintomas físicos, sem dúvida. Só que o sintoma físico, na hora que seu corpo somatiza, você já passou de um estado que é um estado pré o estresse crônico. Então, é extremamente importante, e eu sempre falo que um dos alertas que a gente precisa ter, Tamires, é começar a ver duas coisas muito simples. Como é que você está dormindo? Como é que você está levantando? E se você está engordando? Esses três fatores são indicadores que você não está conseguindo descomprimir o seu cérebro. E o que é mais agravante, sem a descompressão do seu cérebro, você não faz um processo que agora a medicina integral está confirmando e alertando da importância do sono profundo, porque durante o sono profundo nós fazemos a limpeza do nosso cérebro. Se a gente não faz essa limpeza, nós estamos acumulando sujeira. E essa sujeira é uma gosma que vai ficando no nosso cérebro e elas são um dos fatores já relacionados com as doenças de demência. Então, é super importante a gente começar prematuramente a prestar mais atenção em como está o nosso sono, ok? Então, que ótimo, gente, é isso mesmo. Duda, obrigada por ter me ajudado aqui na coisa. Se vocês falam inglês, gente, façam o teste, porque vai ser uma boa orientação já para vocês começarem a se autoconhecerem nessa caminhada, ok? Então,
Ah, Isaltino, obrigada. Eu também te convido a me seguir no meu canal do YouTube, porque toda semana tem uma pequena publicação e eu entrevisto executivos, CEOs de empresas que passaram comigo pelo processo da coerência cardíaca para reequilibrar sistema nervoso, voltar a retomar seus níveis de criatividade e inovação, e vários deles com sintomas já de somatização de funções de equilíbrio no corpo que Professora voltaram Solange, com a se licença, reequilibrar. com licença. Oi, Falta 5 minutinhos, tá? Para tá bom, encerrar. tá Pois é? bom. Eu já estou aqui sem nenhum problema, Aham. só respondendo. Gente, tem mais um tempinho para uma pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, eu vou agradecer a todos vocês pela aí estarem presentes. A atenção hoje é recurso raríssimo na nossa vida. E agradecer os elogios àqueles que começaram a me seguir. E fica aí a dica para vocês de, se quiserem conhecer mais coerência cardíaca e seus impactos na performance, na nossa capacidade cognitiva, o meu contato está aí no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, e sucesso aí no caminho de vocês. Cláudia, sono profundo, descompressão do cérebro, práticas respiratórias, ou caminhadas pela natureza, ou aterramento na natureza, são as dicas, e isso é processo diário que precisa ser feito. Tá? Fica aí a dica. Obrigada, Thalita, já estou aqui terminando e agradeço a todos.